Olha, estar com dívidas é uma realidade para milhões de brasileiros, né? Aquela luta que às vezes parece que a gente está sozinho, uma situação que parece esmagadora, mas e se eu te disser que existe um caminho claro para sair disso? Hoje a gente vai transformar essa confusão em clareza, traçando um mapa para retomar o controle das finanças. A gente sabe, lidar com as finanças pode ser um baita estresse. As contas vão se acumulando, os juros crescendo, e a sensação é que a gente está num labirinto sem saída. É super normal se sentir assim, viu? Mas o primeiro passo para encontrar a solução é entender o problema de frente. E o tamanho desse problema, olha, é de impressionar. Um estudo do SPC Brasil revelou que 55,3 milhões de brasileiros estavam com contas em atraso. Inadimplentes. Isso é muita gente. O que deixa bem claro que isso não é uma falha individual, mas sim um desafio coletivo que a gente precisa enfrentar com informação. E para nos guiar, a gente tem um mapa bem claro. Primeiro, vamos entender o cenário do endividamento. Depois, desvendar os mecanismos de crédito e juros. Em seguida, descobrir o custo real de uma dívida, traçar um plano de ação prático e, claro, no final, aprender a manter a saúde financeira em dia. Então vamos lá. Começando pelo panorama geral. Como é que as dívidas se manifestam na vida da maioria das pessoas aqui no Brasil? A resposta, muitas vezes, está dentro da nossa carteira. E quem será que é o grande vilão dessa história toda? Como a gente pode ver aqui no gráfico, a resposta é bem clara: o cartão de crédito. Segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento, ele é responsável por quase 87% dos casos. É uma ferramenta útil, sem dúvida, mas que pode muito facilmente se transformar numa armadilha. E aqui, olha, tá o ponto crucial da coisa toda. Tentar resolver a dívida sem entender a sua origem é como tratar um sintoma sem curar a doença. O verdadeiro objetivo é encontrar e corrigir o desequilíbrio nas nossas finanças que levou a gente para essa situação. Beleza, vamos para a próxima etapa e entender como essa engrenagem funciona. Para a gente entender a dívida, a gente precisa entender os dois conceitos que alimentam ela: o crédito e os juros. Juros, de um jeito bem simples, é o preço do dinheiro. Quando alguém pega dinheiro emprestado, está pagando uma espécie de aluguel por usar um recurso que não é seu. O grande problema é que esse aluguel pode crescer de uma forma que pouca gente entende de verdade. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente o tal do efeito bola de neve. São os famosos juros sobre juros. Veja como uma dívida de R$ 1.000 a uma taxa de 5% ao mês quase dobra de tamanho em apenas um ano. É que os juros do mês anterior são somados à dívida principal e no mês seguinte já se paga juros sobre um valor ainda maior. É um crescimento exponencial. Mas atenção, aquela taxa de juros que a gente vê nos anúncios não conta a história toda. Existe um número muito mais importante que precisa ser conhecido para a gente não cair em ciladas. Então pense bem, na hora de pegar um crédito, será que estamos olhando para o número certo? A resposta pode surpreender e mudar completamente o jeito de comparar as propostas dos bancos. Pensa assim, a taxa de juros é só a pontinha do iceberg. O que realmente importa é o que está submerso, o custo efetivo total, o famoso SET. Ele inclui todas as tarifas, impostos como o IOF, seguros e outras despesas. Comparar só a taxa de juros é um erro que pode custar bem caro. O SET é, por lei, a medida que os bancos são obrigados a informar, justamente para garantir transparência. É ele que permite comparar propostas diferentes de forma justa. Uma taxa de juros que parece menor pode vir acompanhada de um SET maior, tornando o empréstimo mais caro no final. Fique de olho no SET. Opa, uma pausa rápida aqui. Se esse nosso papo está sendo útil para organizar as ideias, considere se inscrever no canal e deixar um like. O apoio de vocês é fundamental para que a gente continue produzindo análises como esta. Agora que a gente já entendeu o problema, vamos para a solução. Chegou a hora de sair da teoria e ir para a prática, com um plano de ação bem claro para quitar as dívidas. E aqui vem uma notícia que é transformadora. Uma nova lei mudou completamente as regras do jogo para o cartão de crédito. Agora, o total de juros e encargos não pode ultrapassar o dobro do valor original da dívida. Na prática, isso quer dizer que uma dívida de R$ 1.000 não pode virar mais de 2.000. Aquele efeito de bola de neve infinita do cartão de crédito finalmente tem um fim. O plano de fuga tem 4 passos simples, mas olha, são poderosos. Primeiro, diagnosticar. Saber exatamente para onde o dinheiro vai. Segundo, planejar. Criar um orçamento que seja possível de seguir. Terceiro, cortar, encontrar e eliminar gastos supérfluos. E quarto, renegociar. É isso mesmo, conversar com os credores. Eles têm total interesse em receber. E para ajudar nesse passo de cortar, se liguem em algumas ideias práticas. Criar uma lista antes de ir às compras para evitar um impulso. Pesquisar preços e questionar se aquela promoção é realmente vantajosa.
E também reavaliar assinaturas e serviços que não são essenciais. Cada real economizado aqui é um real a mais para quitar as dívidas. Sair das dívidas é uma grande vitória, né? Mas a verdadeira liberdade financeira vem de manter as contas no azul a longo prazo. Vamos ver como. Este gráfico revela um ciclo perigoso. Veja só, a barra da esquerda mostra que famílias de baixa renda dependem mais do crédito do que as de alta renda, à direita. E geralmente é o crédito mais caro, como o do cartão. Isso cria um ciclo vicioso difícil de quebrar, tornando a educação financeira ainda mais crucial. O objetivo final é este: uma mudança de mentalidade. É passar de uma posição de reação, sempre apagando incêndios, para uma posição de comando, ditando as regras do próprio futuro financeiro. É sobre ter paz de espírito e a liberdade de fazer escolhas. E assim, a gente chega ao fim da nossa jornada de hoje. Agradeço muito por ter acompanhado até aqui. E lembre-se, cada passo na direção da organização financeira, por menor que seja, já é um grande progresso. E para terminar, fica uma reflexão. Depois de tudo que a gente viu, qual poderia ser o primeiro passo prático para mudar uma realidade financeira? Deixem suas ideias nos comentários. Vamos continuar essa conversa por lá. Até a próxima!